pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física para a educação de jovens e adultos. Professor Felipe? Tudo bem, gente? E professora Vânia? Isso mesmo! E aí, estão conseguindo fazer aquele soco, aqueles golpes que o professor Felipe ensinou na aula passada? Nós aprendemos alguns movimentos, né? A gente está aí no eixo da luta e a gente está aprendendo alguns movimentos. Sempre trabalhando de uma forma delicada com esse tema, né, professora Vânia? Exatamente. Então, assim, só para lembrar, a gente está mostrando para vocês conhecerem e tentar praticar. Como eu falei aqui para vocês, eu também não sei quem está me ensinando é o professor Felipe. Como eu estou conseguindo, acredito que vocês também consigam. Mas lembrem sempre em fazer no seu limite. Ninguém aí vai se machucar. E também certo? Ninguém vai aprender a fazer um golpe aqui e sair brigando em qualquer lugar. A ideia não é essa. A ideia é a gente fazer o movimento, é se movimentar e mexer o nosso corpo, né? E nós conversamos bastante numa das aulas aí sobre a diferença de lutas e brigas, né, professor Felipe? E nós ganhamos uma aula, a primeira aula de lutas, falando sobre esse tema, né? De uma forma bem cuidadosa e delicada, pra gente saber que tem diferença de briga, de luta, e aqui a gente só tá movimentando o corpo e aprendendo alguns golpes. Exatamente, os nomes, como se executa, né? Isso mesmo. Mas, gente, sempre dentro do seu limite. Acredito que o espaço aí já está reservado, porque vocês sabem que educação física a gente normalmente se movimenta, então já tem um espaço, a roupa aí adequada. Hoje a gente tá, olha lá, professora Vânia. A gente Cadê o nosso descalço. tênis? Cadê? Hoje a gente sem tá tênis. descalço. A primeira aula de luta, aula passada, nós trabalhamos membros superiores principalmente. Até a gente comentou que a gente trabalhava as pernas, os pés, mas era mais para se movimentar. Hoje, o professor Felipe preparou aí alguns movimentos com os membros inferiores. Então, nós vamos precisar preparar esse corpo para fazer esses movimentos, certo, professor Felipe? Exatamente. Então, vamos começar com aquele alongamento básico. Isso aí. E eles devem estar percebendo aqui atrás, né? A gente tem alguns equipamentos também relacionados à luta. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês o que são isso. Você quer falar só o que é? Vamos falar o que então, são vamos lá. esses Nós aparelhos? temos aqui o quê? Ó? Caneleira. Por quê? Porque na luta a gente tem que se preocupar com a integridade física do atleta. Então a gente tem caneleira para canela, luvas de boxe, luvas normais. Eles falam vestir, calçar, luva. Professor Felipe, por que a sua é maior que essa aqui, que também são luvas? Porque são categorias diferentes. A mão também pode ser para uma luva específica. Essa daqui, por exemplo, é do taekwondo, modalidade diferente também. E aquela dali é para boxe. E eu acho que também, normalmente as mulheres têm a mão Exatamente, menor, né, essa é uma luva professor Felipe? feminina, isso mesmo. Daí aqui a gente tem o aparador de soco, manopla a gente chama. Porque eu tô com a luva, eu coloquei o aparador de soco, então eu vou dar o golpe para não machucar a palma da mão, a gente dá o golpe aqui no aparador, né, na manopla que a gente disse. Eu acho que não machuca nem a minha e nem a sua mão, né, professor Exatamente, Felipe? sempre se preocupando com a saúde, com a integridade da pessoa que está praticando a luta. E esse aqui, professor Felipe? Esse é o que a gente mais vai usar hoje. Mas aí eles vão falar assim, mas eu não tenho isso em casa. Não né? tem o equipamento adequado, então não vai poder fazer essa aula, professor Felipe. Imagina, com certeza vai. Isso daqui é um aparador de chutes. Então a gente vai usar para dar chute. Mas se você não tiver, se você tiver uma almofada em casa já serve. Um travesseiro, você vai segurar, vai amortecer seu chute. Mas você também não vai chutar forte, a gente vai fazer um movimento aqui. A gente não vai machucar quem está lá segurando o travesseiro ou o aparador de chute. Nós vamos realizar um movimento só. Eu acho que é só para ter, digamos, um alvo, para ter um local para acertar, né, professor Felipe? Para ter um local para acertar e para amortecer também. Porque se eu chuto, faço um movimento e pega direto na sua perna, vai chegar uma hora que isso vai doer. Então você tem ali uma proteção, uma almofada, um travesseiro, um aparador. Você sabe, professor Felipe, eu já vi uma adaptação até da almofada. Seria aquele colchão que você pode deixar em pé na parede. Por exemplo, não tem com ninguém para você trabalhar aí na sua casa. Você pode colocar o colchão e aí acertar lá
um colchão que também não vai machucar. Perfeito, isso mesmo, professor Bruno. Chega de conversa, professor Felipe. Não, a gente tinha que mostrar, né? Esses materiais são materiais diferentes. Às vezes o pessoal não está habituado, não conhece. Então a gente mostra para que serve cada uma dessas coisas aqui. É curiosidade, né, professor Felipe? Isso aí. Então vamos lá. Como a gente falou, então a gente vai evidenciar esse alongamento um pouquinho mais dos membros inferiores, certo? Mas lembrando que mesmo quando a gente vai fazer o golpe, o chute, né, ajoelhada, como o professor Felipe sempre fala, a gente também usa os membros superiores, até para dar equilíbrio, para dar mais potência ao chute, mas ele vai explicar daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, professor Felipe. Vamos. Pontinha do pé no chão. Vamos começar a girar para fora. Para dentro. Para dentro. Bastante essa articulação entre o pé e a perna, né? O tornozelo, outro pé. Engraçado, no começo das aulas, outro lado, professor Felipe. O professor Felipe sempre contava. Já troquei. Pode segurar lá na parede se quiser, ou pega, né? Compensa ali com com o outro braço, joelhos juntos, segura na ponta do pé, não esquece da postura. Segura lá. Aí com a mesma perna, opa, aqui já, o equilíbrio já fica um pouquinho mais difícil. E a hora que você está, pode girar aqui, ó. Lembrando para a gente trabalhar bastante, aquecer, preparar para fazer os golpes. Tornozelo. Pode trocar a perna. Aqui. Agora o seu Felipe está no equilíbrio. Equilíbrio, olha num ponto fixo, né? Isso. Segurou, agora para frente. Segura. E gira. Lembra que ninguém vai se machucar. Se não consegue, põe a mão ali na parede. Aí. Vamos erguer e fazer um giro aqui com a perna. Ergue um de cada vez. Gira. Nossa, tá aqui estalando, professor Felipe. Falando, né? Tô escutando. É importante a gente fazer esse movimento de amplitude, né? Porque senão a gente vai fazer o golpe e acaba se machucando. Aí, coloca uma perna na frente, a outra atrás. Calcanhar no chão, os dois, a ponta do pé virada para frente. Coloca o joelho até a ponta do pé. Não faz com que o joelho passe da ponta do pé, né? Não. Coloca o pé de trás, o calcanhar no chão. Sente que a panturrilha está alongando lá. Pode trocar. Pega o equilíbrio. Prepara. E se não consegue, só força o calcanhar para o chão. Porque algumas pessoas têm encurtamento ali, né, professor Felipe? Tem que sentir e alongar, né, a panturrilha. Entendeu? Vamos girar o quadril aqui, professor Felipe, que aqui nós temos que sempre pensar que vai ser aonde a gente vai movimentar a perna aqui. É a ligação, né, do membro superior com o membro inferior. E a gente vai movimentar bastante. Pode girar os ombros também. Pra frente. O pescoço faz um giro lá. Cabeça. Crack. Mexe lá os braços para cima, alternadamente. Agora pode abrir e fechar. Dá um abraço. Isso. Aí, solta lá a perna. Mais algum movimento específico, professor Felipe? Ou tá ok para você? Tranquilo, a gente já movimentou braços, pernas. Eu acho que deu para aquecer um pouquinho, soltar, alongar. Esse corpo que estava dormindo aí, né? É verdade, mas vamos lá. E aí? Então, o que a gente tem para hoje?
A gente tem primeiro que ficar descalço. E depois, vocês lembram que na aula passada, a gente vai fazer uma retomada rapidinho aqui da aula passada. O que a gente aprendeu primeiro na aula passada? Foi uma aula sobre soco, mas a primeira coisa que a gente aprendeu não foi soco. Foi a gente fazer a nossa base. Lembram? Grande. A nossa base que né, é fundamental para a gente realizar qualquer golpe. Através da base que vai dar sustentação e equilíbrio para o corpo. Então, eu estou na minha base. A minha, eu lembro que eu comentei com vocês na aula passada, a professora Vânia também. A minha perna direita fica atrás, por quê? Porque eu fico mais seguro, exatamente, com o meu lado direito dando um suporte para o meu corpo. Porque ó, o que vai sustentar o meu corpo é o meu lado dominante, que no caso é a perna direita. Então, para eu realizar qualquer golpe, a minha base é essa. Perna direita atrás, perna esquerda na frente, braço esquerdo, porque a minha perna esquerda está na frente, também fica na frente, braço direito atrás. Um protege um lado da face, um braço, o outro protege o outro lado da face. Tá? Então, a nossa base é essa. Acho que até então é tranquilo. Essa parte eu estou entendendo, professor Felipe. Base realizada. Acho que tranquilo. E daí, depois da base, nós partimos para os golpes, que foram 4 tipos de socos que a gente aprendeu. Vamos retomar os nomes? Vamos lá, professor Felipe. Então, a partir da base, primeiro golpe, aquele golpe mais ligeiro que a gente tem em qualquer luta, no boxe, no Muay Thai, no kickboxing, é o jab, braço na frente, soltou o golpe, voltou. Aprendemos o jab, o direto, que vem com uma potência um pouco maior. O jab é o primeiro, o direto vem na sequência. Daí a gente vem, ó, fazendo uma rotação de ombro para o cruzado. E até o pé, lembra que a gente acaba caindo. Exatamente, ó. Ajuda Cruzou, o corpo inteiro, né, professor Felipe? Cruzou, a gente fez o cruzado, né? E depois aprendemos o upper. Com a mão esquerda, a gente vem também e sobe. Ou também dá para fazer com a mão direita. Eu já fiz aqui, ó. Porque esse não precisava nós aprendemos de um lado né? aquele dia, mas todos esses golpes podem ser feitos dos dois lados. Aqui a gente fez com o lado dominante do nosso corpo, mas eles são feitos das duas formas, não tem problema não. Inclusive até para quem luta, os atletas mesmo, se eles tiverem os dois lados dominantes ou praticamente, por mais que você tenha um lado a mais, mas pratica o outro, o adversário não vai saber, né, qual lado que veio o golpe, por exemplo, mais potente. O golpe mais forte vai surpreender o adversário, daí vai fazer com que ganhe mais pontos ou que faça um nocaute. Mas o princípio da semana passada, da aula passada, era esse mesmo. Era o jab, era o direto, era o cruzado e o upper, tá? Esses 4 golpes aí. Tranquilo, né? Uhum. Para hoje, a gente vai esquecer as mãos, os braços, mas esquecer como? Não, a gente vai esquecer só para não dar os golpes com os membros superiores. A gente vai utilizar eles. Por quê? Como a professora Vânia comentou ali. Eles precisam se movimentar para a gente trabalhar uma joelhada, um chute, porque o braço ele vai alavancar o golpe para ele ficar mais forte. Ele vai dar equilíbrio para o corpo também. Então a gente não vai usar para golpe. Isso vai ficar para outra aula. A gente vai fazer uma combinação. Mas para essa aula é só joelhada, chute, soco. Soco não. Joelhada e chutes. Joelhada frontal e chutes lateral. Tá? Então, vamos lá. Base, professora Vânia. Aqui. Isso. Primeiro a gente vai fazer no ar, depois a gente vai usar o material que a gente tem. O senhor Felipe faz de frente, eu faço de lado, tá? Estamos na base, né? A gente vai chutar com a perna dominante, o lado direito, mas a gente vai chutar com a outra depois também. Então, ó, o chute é simples. Eu vim, eu chutei, a minha perna virou. Eu não vou parar lá na frente, eu vou chutar e vou voltar. Por isso que a gente tem sempre um material para utilizar, porque a gente chuta e a gente volta. Quer segurar para mim, professora Vânia? Por favor. Para segurar, o professor Felipe estava me ensinando antes de começar a aula. Coloco. Tem todo um jeito. As duas mãos, primeiro, professor Felipe. Primeiro a gente vai fazer com a mão segurando assim, ó. Presta aqui um pouquinho. Do lado, porque a gente tem 3 níveis de chute. Chute baixo, chute médio, chute alto. Lembra da dança? Nível baixo, nível médio, nível alto. E eu vou falar, professor Felipe, aquele movimento que você fez aqui, ó,
Parecia uma coreografia. Exatamente. A luta também é uma dança. A gente foi pra frente ali, só que quando a gente vai pra frente, a gente vai ter que voltar com a perna. Vocês vão reparar agora no chute aqui. Não, se vocês não têm lá, você tem almofada, hein, gente? Ou travesseiro, ou almofada, coloca... Desse Isso lado aqui, mesmo. professor Felipe. Exatamente assim, professora Vânia. Então eu tô na minha base, olha lá, o meu pé vai bater e vai voltar aqui atrás. Por isso que a gente fala do equilíbrio, ó. A gente vai, bate e volta. E quem tá segurando também, né, bateu. professor Felipe? Porque senão ele bate aqui, por mais que eu estou protegida, mas com a força, ele me derruba. Exatamente. Então, aqui eu também, ó, fica... Quando eu for fazer o golpe com a professora Vânia, ela vai dar o tranco pra frente. Ela vai receber esse golpe. E daí Senão não cai, vai né? me machucar, ela também vai se equilibrar. Então, ó lá, a gente tá na base, chutou, voltou. Reparem aqui, ó, na minha perna esquerda, que ela vira quando a gente chuta. É exatamente esse movimento, ele tem que fazer uma rotação. Meu quadril vira, meu pé vira, para ficar um movimento limpo. Meus braços, eu deixei eles abaixados. Eu vou chutar assim, ó? Não, senão eu tomo um golpe. Tenho que ficar na posição de defesa também. Guarda, na né? guarda. Ó, bati, voltei. Bati e voltei. Para eu chutar com a outra perna, mesma coisa. Vou trocar a base pro ladinho. É, mas eles, não sei se eles veem, professor Felipe, então se a gente tá Assim. de lado aqui. Não tem problema, a gente Deixa eu ver troca. assim. Mas aí era pra, ó, tô com, com a perna esquerda atrás agora, chutei e voltei. E daí pra eu fazer pro outro lado, eu dou um pulinho, troco a base e chuto. É simples. Você vai fazer agora. É simples pra É ele que ele sabe. simples. Não. Deixa eu falar aqui. Então, assim, questão de força, claro que o professor Felipe tem mais força que eu. Ele, até porque ele pratica, acaba sabendo melhor como usar esse movimento. Mas aqui a gente não tá usando força, a gente só tá Sim. fazendo o movimento. Mas eu digo o seguinte, professor Felipe, com a proteção, eu não me machuquei e ele pode, ele me falou, quando ele for chutar, sempre colocar uma força contrária, Dá um Né? tranco, exatamente. para eu não perder o equilíbrio e não me machucar. Então foi tranquilo. Exatamente. Você prefere com a direita primeiro? Primeiro com a direita. Então, Vamos base primeiro com a e do guarda. outro. Calma, professor Felipe. Que Vamos lá, base e guarda. E a hora que eu isso. chuto, eu posso daí movimentar. Pode movimentar e sempre lembre quando você tem que chutar e a perna tem que voltar. Ela não pode cruzar a sua outra Não perna. posso fazer isso aqui também, né? Também não. Isso aí é um golpe. Existe um golpe assim, mas a gente não tá fazendo esse. A gente tá Vamos- fazendo com chute baixo primeiro. Vamos com um básico, né, gente? Então vamos lá. Fechou a guarda e Chutou, voltou. Isso aí. Chutou, voltou. Chutou, voltou. ó o braço, ó o movimento do Levanta a braço, guarda, né, isso professor? mesmo. Chuta e volta. Chuta e volta. É legal fazer isso. É legal, é legal. Isso aí também é muito bom, porque a gente alivia a tensão do corpo, a gente desestressa, sabe? E experimenta um movimento diferente, né? Isso mesmo. Agora você vai fazer o lado direito, E depois troca a troca perna faço a esquerda. e eu mudo aqui o lado. Seguido, né, professor Felipe? Vai 2 chutes aqui, 2 chutes aqui. Combinado. Tá? Então vamos lá. 1, voltou. 2, Três. voltou. Trocou. Isso, Esse já é mais voltou. difícil, ó. 2, voltou. Porque não é meu lado dominante. Mas é interessante a gente experimentar. E trabalhar dois os dois lados. Até porque um atleta, né, de MMA, que é a mistura de todas essas lutas marciais, ele tem que ser um atleta completo. Ele não pode só saber chutar ou soquear com um lado do corpo. Isso aí para qualquer esporte. O atleta do futebol, ele só sabe chutar? Não, ele tem que saber defender, ele tem que saber cabecear, ele tem que saber atacar, ele tem que ser um atleta Ter resistência versátil, para completo. correr, né? Porque também não é somente a Tudo parte isso. técnica, precisa também ter resistência. Tudo isso, tudo isso. Sim, Então, você falou exatamente, aí, a gente tem que professor trabalhar os dois Felipe. lados. Do MMA, o que é esse MMA? Acho que você MMA já é a comentou mistura das ainda. lutas das artes marciais. É uma sigla em inglês. É Mixed Martial Arts. Artes marciais mistas. Então é uma mistura Era dessas o artes antigo vale marciais. tudo, né, professor Felipe? Mas agora hoje em dia com muitas regras, com muito respeito, muito valorizado e com muita propaganda em cima disso também. Exato, exato. Acho que eles já ouviram falar. Beleza, fizemos o chute baixo. Que foi a altura aqui do Da joelho, região, da região da cintura para baixo. A gente vai agora para o chute médio, que seria o quê? Seria um golpe na região da costela, que é um golpe Como onde se eu fosse
chutar a parte da costela. É um golpe que afeta muito o adversário, né? Mas também, como nós temos a nossa guarda, como a gente defende desse golpe? Levantando o joelho, abaixando um pouco o cotovelo. Então existe defesa para esse golpe. Aqui, né? Aqui não. A gente levanta o joelho ou abaixa o cotovelo. A gente não vai se expor, porque assim a gente se abaixa, a gente vai acabar se expondo. Né? Então a gente vai ficar com a guarda erguida, vai levantar o joelho e abaixar um pouco o cotovelo. Vai você de novo, professora Vânia? Pode ser, então, vamos lá. Faz você e depois faço eu. Então, 3 chutes, coisa. Mesma coisa. Aqui. Vai levantar um pouco mais a perna só. E volto pra cá. Agora você vai chutar aqui, ó, com a parte da canela. Aqui. Tá? Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá. Então, todas essas coisinhas, olha, eu não sabia. É curiosidade, digamos assim, né, professor Felipe? Técnica. E o braço posso movimentar como eu estava fazendo. O braço vai fazer nova alavanca. Vamos lá. 1, boa. 2, 3. O barulho é alto, mas isso não é forte, é para amortecer, é porque o material faz com que o barulho até fique mesmo assim. com a mão, professor Felipe. Deu ali, tá? Agora lado esquerdo. Trocou. Vamos lá, trocou. E... 1. Mas esse sempre é mais baixo. Coisa... Que engraçado, hein, professor A Felipe? potência fica mais baixa, né? É. Velocidade, 2, né? 3. Tranquilo? Tranquilo, professor Felipe. Estou gostando. Então, aqui... Começamos com o lado direito, professora Vânia. Para mim fica mais fácil o lado direito. Então vai ser 1, 2, 3, virou, 1, 2, 3. Rapidinho, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, virou, 1, 2, 3. Rapidinho. Gente, parece que ele vai errar e vai ser... Não, jamais. Tudo isso aqui que a gente tem de equipamento é de segurança. Claro que pode acontecer um erro, algo que machuque, mas a gente se protege justamente para evitar que aconteça Dá um isso. medinho pro seu Felipe, eu fechei o olho. Se preocupa, não tem problema. A gente não Mas vai tranquilo, ninguém. eu sei que ele não vai estar, como a gente sempre fala, sempre o cuidado com o adversário. E a gente quer mostrar esse movimento um pouco mais rápido para você ver que a luta, a gente está aprendendo o movimento, a gente faz ele de uma forma mais devagar, mas ela é muito dinâmica. Na hora da luta, um golpe é menos de 1 segundo. O atleta, ele faz o golpe, o outro atleta recebe e acaba nem vendo de onde veio esse golpe, sabe? Por isso que a gente tem que ter um pouco de agilidade para deixar o outro atleta meio que, poxa, para onde que ele vai? Ele vai me atacar por aqui ou por ali? Eu tenho que defender aonde? Né? Então a gente tem que fazer sempre das formas lenta para aprender e um pouquinho mais rápida para a gente saber como funciona. Quando a gente estava preparando essa aula, o professor Felipe mostrou um vídeo, né, professor Felipe? Sim. E 2 atletas estavam em competição e aonde eles estavam com a guarda aqui, bem fechadinha, porém o outro atleta veio dar um chute frontal no queixo lá, nocauteou, né? Nocauteou, então, exatamente, por isso que a gente tem que ter a guarda bem fechada. Esse momento da luta é um momento de muita concentração. Não sabe por de onde vem, né? Exatamente. Mas então a gente aprendeu chute baixo, chute médio e tem o chute alto, que seria na região da cabeça. Meu Deus, na região da cabeça. Isso é muito perigoso. Tchau, vou embora. Não é perigoso por quê? Porque a gente só vai realizar o movimento. Nós estamos mostrando aqui que existem esses golpes, né? Mas a gente só vai realizar o movimento. Eu só vou encostar. A professora Vânia também só vai encostar no saco de chute. E aonde que eu coloco agora, professor Felipe? Agora você vai segurar assim. Eu vou segurar para você e você vai segurar. Então eu vou tampar aqui um pouquinho o meu rosto para vocês. E aí eu chuto lateral, professor Felipe? A mesma forma que você chutou baixo e médio, você vai Tenho que chutar em cima. fazer uma amplitude maior. Por isso que a gente estava fazendo lá aquele Exatamente. alongamento aqui para não se machucar. Os alongamentos que nós fizemos aqui era justamente para esses movimentos que a gente ia realizar. Vamos ver se eu consigo, né, Vamos professor ver, Felipe? vamos lá, Então, olha vamos lá. Aqui e... Isso. Volta. Voltou. 2, voltou. Equilíbrio. E... 3, voltou. Tranquilo com a perna direita. Vamos trocar com a perna esquerda agora. Vamos lá. Vamos lá. 1, voltou. 2 E... 3. Muito bem. Muito Vai bem. você, né, professor Felipe? Venha mais para cá, para frente um pouquinho, professora Vânia. Isso. Aqui
Isso. Primeiro o lado direito, depois a gente troca. Deixa eu ver aqui. Isso. E aqui? Então olha lá, perna levantou, voltou. Levantou, Esse voltou. precisa bastante equilíbrio. Levantou, voltou. Trocou. Levantou, voltou. Levantou, voltou. Levantou, voltou. Ufa! Viu? Legal. Tranquilo. Chute baixo, chute médio, chute alto. Agora a gente vai para um outro chute. Bem rapidinho. Professora Vânia, você vai segurar aqui, na região do peito, da barriga. Só segurar assim, ó. Como segurar? Isso, só assim. E a gente vai fazer o chute frontal. O lateral, os lados. O frontal, a mesma coisa. A perna vai vir de trás e eu vou só encostar o pé. Não vou chutar, vou só encostar. Ó, levantei e voltou. Levantei e voltou. Levantei e voltou. Troquei. Levantei e voltou. Levantei e voltou. Levantei e voltou. Chute frontal é meio tranquilo também. Quer fazer? Você vai fazer, com certeza. Então vamos lá. Na verdade, eu estou empurrando aqui. Se eu Exatamente. fosse fazer o golpe, eu faria com mais velocidade e mais força. Aqui a gente está fazendo uma ginástica, a gente só está usando um equipamento aqui. É isso que a gente tem E que eles entender. lá com a almofada, né, Com professor certeza. Felipe? Ou colchão. Vamos lá. Isso. 2, 3. Trocou a perna. Isso aí. 1, 2, 3. Olha eu vindo quase para trás aqui, ó. Mas o que o professor Felipe falou, quando vai dar o chute, o soco, né? A gente vai faz de aquele encontro. movimento contrário. A gente vai de encontro com o movimento. Professora Vânia, E aí, professor Felipe? olha lá. O que a gente já aprendeu nessas aulas de luta, então? Soco, 4 tipos de soco, 4 tipos de chute. Parte dos membros inferiores, pés, joelhos, pernas, nós fizemos aqui 3 níveis de movimento, nível baixo, nível médio, nível alto, e o frontal. Ainda faltou a joelhada, que é bem parecida com o frontal. A gente não vai fazer agora não tem problema. Mas existe também esse movimento da joelhada. É isso aqui? O frontal você leva o pé para frente, a joelhada você leva o joelho para frente. Não estica a perna, né? Não estica. Então é isso aqui só. Não, isso daí não é uma ginástica? Uma dança, Uma ginástica, uma coreografia, uma dança, exatamente, olha lá. Isso mesmo. Então, o movimento é esse, da joelhada é esse, só que, claro, com mais potência, com mais força, né? Aí, então, a gente fala o quê? Aprendemos já o jab, o direto, o cruzado e o upper. Faz lá, professora Vânia. Jab direto, cruzado e upper por baixo. Isso aí. Aprendemos o chute baixo, trocou para os dois lados, chute médio e chute lateral, alto. né? Isso, lateral, alto, médio e baixo e o frontal. Além, vimos o movimento da joelhada também, né? Então, olha, joelhada, chute médio, chute baixo, chute frontal, jab, direto, meu Deus, quanta coisa. É tudo isso o que ocorre dentro de uma luta. São os golpes. E é interessante, a partir do momento que vocês conheceram essas divisões, digamos assim, ou esses tipos de golpes, quando vocês acompanharem e assistirem uma luta, vocês podem identificar esses movimentos, exatamente. Esses movimentos. Então, o boxeador fez o jab, fez um jab com cruzado. Exatamente, né? exatamente. Então, vou deixar de dica aí para a próxima aula, a gente vai fazer o quê? Uma combinação de soco com joelhada ou com chute. Se preparem aí que para a próxima aula a gente vai suar. Aguardem. Tchau, tchau. Tchau, gente.